Vamos lá, então. Preparando. Tá. Pessoal, boa tarde. Vamos lá. Essa seria a segunda aula, né? Extra. Lembrando que se não cai hardware e software, né? E também não cai memória, então não tem por que você ali ficar gastando seu neurônio à toa. O que acontece? Hoje a gente vai falar exclusivamente de memórias, né? E vamos falar um pouquinho também de placa-mãe, é o básico ali para você conseguir gabaritar ali as questões sem mistério. Tá? Começando então com memória, nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória RAM e a memória ROM. Eu falei na primeira aula de hardware e software, eu falei de memória ROM. O que é memória ROM? Memória secundária que ela só foi feita, ela só nasceu, só foi criada para quê? Ela só foi criada para armazenar a BIOS, beleza? Então ela só serve para armazenar a BIOS. Ela é uma memória permanente. O que é uma memória ali permanente? É uma memória ali que não é volátil. Uma memória volátil, ela se perde. Quando desliga a corrente elétrica, ela se perde. Né? Então, se o computador da Pony desliga do nada, você pode ficar tranquilo que a memória RAM ela não será perdida. Porque a memória RAM armazena a BIOS. E para que serve a BIOS? A BIOS serve para iniciar o computador. É o principal programa e o primeiro programa, na verdade. Não é o principal, mas é o primeiro programa. O principal programa seria o sistema operacional que faz o gerenciamento, de fato, ali do... Como é que você diz? Faz ali o gerenciamento ali de tudo, né? A conexão do hardware com o software. Quem faz isso é ali o sistema operacional, tranquilo? E ali a BIOS, ela inicia o seu computador, ela te permite escolher o sistema operacional, ela permite você fazer esses paranauês aí, tranquilo? Então a memória ROM, ela só nasceu para isso, para armazenar a BIOS, ela é leitura, só leitura, tá, pessoal? É uma memória ali que armazena a BIOS e ponto final, beleza? E ela é permanente. As pegadinhas de prova é falando que ela ali é volátil. O que é volátil? Uma matéria é volátil, um equipamento volátil, ele está em constante mudança, né? Uma memória RAM que é volátil, ela precisa de energia. Enquanto ela estiver sendo alimentada pela corrente elétrica, ela vai estar trabalhando ali perfeitamente. Mas se para, desliga o computador ou cai a energia, tudo que estava na RAM se perde. E para que serve a RAM? A RAM é chamada de memória aleatória. Você pode gravar qualquer coisa nela. Um exemplo. Quando você inicia o computador, você está ligando o seu computador, ele fica um pouco mais lento. Você já percebeu isso? Porque está tudo zerado, né? Tudo zerado, né? E depois que você vai trabalhando ali no seu computador, você vai vendo que as coisas vão ficando mais rápidas. E por que vai ficando mais rápido? Porque tudo que você está fazendo, né, você está salvando na memória RAM. Por exemplo, eu abri aqui um mapa mental. Depois que eu venho fechar ele, porventura, minimizar e fazer outras coisas, quando eu abro meu mapa mental de novo, ele já está aqui. Ou se eu fecho ele e abro de novo, ele vai carregar mais rápido, porque ele foi salvo na memória RAM, sacou? Então a memória RAM, ela é uma memória que ela faz com que o computador não tenha que ficar toda hora acessando o HD. Deixa eu te falar a pirâmide aqui do acesso. Ó, quando você quer clicar em alguma coisa e quer que o seu computador procure alguma coisa para você, aqui embaixo a gente faz isso. Né? Olha aqui, ó, essa pirâmide. Primeiro, né, ele vai consultar na CPU. Daqui a pouco a gente vai estudar a placa-mãe, né, Central Unit Processing ou Unidade Central de Processamento. E aí, se ele não acha na CPU, né, ele vai na memória cache. Se ele não acha na memória cache, ele vai na memória RAM. Se ele não acha na memória RAM, ele vai no HD. Lembra que o HD é o último acesso, é só se ele não achar. HD que eu falo é CD, HD, pendrive e tudo, tá, pessoal? Então, não achou no CPU, não achou na cache, não achou na memória RAM, aí você vai e ali você vai na memória, né? Vai ali no HD ou no pendrive, de fato vai ter que demora mais tempo, né, pessoal? Para você achar o que você está querendo. Então, um jeito de encurtar isso e tornar o computador mais veloz é essas memórias, tá? Essas memórias aí ajudam a encurtar o que você está procurando no computador. Basicamente isso. A memória RAM. Embora a memória RAM não seja a primeira, né, pessoal? Não é a primeira aí que é ali a acessada, a memória RAM ela ajuda em muito, tá? A primeira a acessar, todo mundo acha, você pegaria de prova.
Quando o computador não acha no CPU, né, o que ele está procurando e tal, ele vai na memória RAM. Não, ele vai na memória cache. Ele vai na memória cache, tá, pessoal? Então é uma pegadinha de prova. Depois, se ele não achar lá, aí que ele vai na memória RAM, tá bom, pessoal? Tranquilo? Fechou? Memória de trabalho e tudo mais. Só um momento. Tá, vamos lá. Beleza. A memória RAM, ela pode ser expansível, tá? Mas o que você tem que decorar mesmo é que ela é temporária. Ela armazena temporariamente os dados. Tudo isso aqui depois, se eu desligar o computador, eles serão perdidos. Beleza, pessoal? Nós temos até uma... Isso é mais profundo para a galera da informática. A memória virtual, a memória RAM virtual. O que acontece? Não tem mais espaço. A memória RAM é uma plaquinha que você instala num slotzinho, você instala na placa-mãe. Você pode até depois pesquisar no YouTube para você ver como é. Encaixa ali e tal. Igual uma fita de videogame, que você encaixa no videogame, que é antigo. Memória RAM é assim. Quando você já está com a memória RAM cheia, ou ela está pequena e tudo mais, dá para fazer um macete, né? Uma trapaça. Você cria memória virtual, a memória RAM virtual. Ela pega parte do HD, né? E aí usa aquele HD como memória RAM. Olha que doideira, né? Mas não aconselho fazer isso não, a não ser que o seu computador tenha, né, um processador muito bom e um HD muito grande. Quais são os... Isso é legal, um equipamento que evita, né, que, por exemplo, se acabar a energia, o seu computador ali, ele seja desligado, e aí você perca tudo que você tinha e tal, né, tem que começar tudo. Já viu quando o seu computador é desligado, sem querer, querendo? Uma queda de energia e tal, curto-circuito? Você já viu que quando ele volta, ele demora pra caramba. Mais do que se você tivesse desligado ele. Que doideira, né? Pois é. É porque pô, ele tem que corrigir as falhas, ele tem que reinicializar tudo. E o NoBreak é um aparelho que eu já vi cair em prova, que ele fornece uma energia temporária, evitando queda ou interrupção. Espera aí. Foi. Então ele evita queda ou interrupção. Beleza, pessoal? No break. Tranquilo? Fechou então. Então, pessoal, eu falei para vocês, tá? As principais memórias, memória RAM e memória ROM, estão alocadas na placa-mãe do computador. Daqui a pouco eu vou te apresentar a placa-mãe. Só que eu quero, não tem só elas, tá? Nós temos outras memórias que você consegue armazenar dado, armazenar foto, armazenar texto. Por exemplo, o primeiro aí, disquete, com 1,44 MB, é um meio magnético, né? Utiliza ali o magnetismo como um princípio para armazenar dados. HD é magnético, tranquilo, pessoal? Nós temos os óticos. O que são os óticos? Os óticos, eles são lidos, né? Um meio ótico de leitura. CD, CDRW, que é o gravável, DVD, Blu-ray. A diferença ali do DVD para o Blu-ray é só que aumenta a capacidade, tá? Acho que o Blu-ray é a casa dos 16 ou 20 GB, né? Beleza, pessoal? Nós temos os meios elétricos, são os mais cotados em provas, também chamado de SSD. São ali os pendrives. Eles utilizam um processo, memory card, cartão de memória, né? Eles utilizam um processo de memória flash, pessoal. Qual é a memória que atua nos dispositivos de armazenamento elétricos? Memória flash. Tranquilo, pessoal? E o que é flash? É só você lembrar do super-herói mesmo, tá? Com base nisso, é muito rápido. Você coloca o HD ali, o HD externo não, ele é magnético, né? Você coloca o pendrive ou o cartão de memória ali, cara, ó, vapt-vupt. Então a memória flash, beleza, pessoal? Que utiliza ali o barramento, o serial barramento SSD, tá? Então os meios magnéticos, meios óticos e meios elétricos são formas de armazenar ali dados. O HD dá até para a gente aprofundar nele. É um disco rígido, também chamado a marca Winchester. Temos os tipos ID, SATA, né? O mais atual é o SATA, tá? HD do tipo SATA. Ele roda em 72 mil, né, ali, ó, repetições por minuto, RPM. Muito rápido, cara. Então, nós temos aqui uma divisão do HD para você ver como é que é. A parte externa dele, por cima, é chamado de cilindros, ou clusters, em inglês, tá?
Na segunda camada, nós temos os setores, e na camada mais interna, as trilhas. Como é que eu já vi cair em prova? Primeiro, tem que pedir no edital especificando o HD, as características do HD, senão não vai cair. E aí, eles vêm com